que foi proposto pela equipe da Retina Clínica. Meu nome é Thalita, eu faço parte do Research Fellowship Program, e eu queria, na verdade, contar uma história para vocês, que foi muito interessante quando eu recebi esse caso proposto pela equipe, porque é uma história baseada em fatos reais, e foi a última paciente realmente que eu vi no meu consultório antes de vir para São Paulo. E quando eu fui pegá-la no corredor da clínica, aquele paciente que tem, eu brinco que eles têm a genesia de anjo da guarda, né? Eles, na verdade, usam todos os nossos. Que eu fui buscar ela no corredor, ela estava com as duas mãos assim sobre os olhos, eu até gelei, eu falei, pelo amor de Deus, não. E eu tinha apelidado essa paciente de Mrs. Horton, porque, na verdade, eu a conheci virtualmente na época da pandemia, quando eu estava internada com uma embolia pulmonar, e o clínico estava um pouco desesperado, porque ela teve uma maurose, estava internada com suspeita de Covid, e eles não conseguiam um oftalmologista para poder avaliar, enfim. E a gente acabou usando um pouco aí de telemedicina para ver o que conseguiria auxiliar. E aí eu brinquei com ele, Dr. Marcles, que foi a forma como eu o apelidei. Então, basicamente, o caso clínico era uma história de uma mulher de 82 anos que chegou com uma queixa de uma perda da visão periférica e central no olho direito, e ela negou qualquer outro sintoma, principalmente no olho esquerdo, tanto dor quanto qualquer outro sintoma visual. Ela nunca tinha tido histórico de doença reumatológica ou de qualquer outra alteração encefálica, tinha um histórico de hipertensão e hiperlipidemia, que era o esperado para uma paciente de 82 anos. Mas ela não tinha histórico de febre, ela não tinha histórico de perda ponderal, nem de dores de cabeça, nem de nenhuma claudicação que pudesse ser um pouco mais evidente. No caso da minha paciente, que estava internada, ela tinha exatamente 82 anos, e ela internou, na verdade, por uma suspeita de Covid, porque teve um contato com o familiar e teve alterações na tomografia de tórax. Eles suspeitaram, estavam aguardando o painel tinha vindo negativo, no mesmo momento que ela referiu a perda da visão central e periférica no olho direito. Então, a acuidade visual da paciente no olho direito, 3/200, no esquerdo, 20/40, as pupilas no olho esquerdo, a gente tinha um defeito pupilar aferente, a pressão normal, a lâmpada de fenda era uma paciente pós-operada de catarata já há longo tempo, e no olho direito tinha um edema de disco. Uma coisa importante nessa internação, que eu lembro, que o clínico não conseguiria olhar o fundo de olho, e eu também não podia sair, porque eu estava em isolamento, mas eu insisti muito na avaliação no defeito pupilar aferente do olho esquerdo, e foi o que mais me guiou para o diagnóstico da paciente. Então, no nosso caso clínico, a gente tem alguns achados, no livro apresenta essas imagens, numa retinografia do olho direito, que a gente tem o edema do nervo óptico, comprometimento do campo visual bem relevante, uma angioflúor, que a nossa referência bibliográfica, ela foi patognomônica, né, em colocar essa angioflúor, mais para frente eu explico um pouquinho, e a tomografia do nervo óptico, que vocês podem perceber aí a forma em que fica a camada de fibras nervosas, principalmente relacionada a essa questão do edema. Thalita, Então, oi. Eu te falar que justamente não tinha passado as imagens. Conseguiu? Agora que está aparecendo a Ângela. Thalita, o defeito diferente era do esquerdo? Era do esquerdo, do que colocou no livro. Perdão, Bicas, no direito. No direito, né? Então, do esquerdo era da minha paciente, desculpa. Agora tá conseguindo ver, Gabriel? Sim. Tá. Então, no olho direito, a gente tem a angioflúor, que é um sinal quase que patognomônico, né, que é o triângulo de Amaury, que vocês conseguem visualizar. E aqui um pouquinho da patofisiologia. O que acontece? Dependendo do mecanismo, já eu volto nas hipóteses diagnósticas, tá, Gabriel? Só para explicar um pouquinho e confundir um pouquinho os meninos aqui no diagnóstico diferencial. Então, a patofisiologia, inicialmente, a gente achava que tinha uma lesão na íntima, e hoje a gente sabe que, pelos diagnósticos diferenciais das alterações que essa paciente pode vir a ter,
A lesão ocorre inicialmente na adventícia, tem uma migração de monócitos, e esses monócitos eles podem se diferenciar tanto em macrófagos quanto em células gigantes que vão causar algum quadro inflamatório, né? Por mais que eu tenha um diagnóstico patofisiológico da doença em que sugere isso, eu às vezes não vou ter o diagnóstico final, vocês vão ver um pouquinho mais para frente porque que eu coloquei esse slide. Então, dentre as principais suspeitas diagnósticas que a gente tem, uma delas seria a arterite temporal de células gigantes. Por que eu falo que é a principal suspeita e não só pelo caso clínico, né? É o acometimento territorial, mas isso talvez não seja o diagnóstico final. Então, por exemplo, no caso da minha paciente, o que a gente tinha? Ela estava internada com uma pneumonia, que depois concluiu que era uma pneumonia por micoplasma, e ela fez uma arterite de células gigantes, depois com essa pneumonia por microplasma, e evoluiu com perda da visão do olho esquerdo, diferente da paciente do nosso caso, que é a perda da visão do olho direito. Então, lembrar que na arterite de células gigantes, no diagnóstico topográfico, auxilia muito a gente a determinar isso. Ela comete pequenos vasos ou ela vai acometer médios vasos e largos vasos. E vasos mais largos, né? E dentre as artérias dos pequenos vasos acometidos, a artéria oftálmica é a principal. Então, por isso, a regra mnemônica, em que eu apelidei o médico, que a gente utiliza muito pelo diagnóstico anatômico dos ramos da artéria oftálmica acometida. Então, diante do quadro dessa paciente, eu estou com uma paciente com uma suspeita de arterite temporal de células gigantes, o que eu devo fazer e quais são os principais exames? Primeira coisa, a gente solicita PCR e VHS, e a gente sabe que eles podem estar elevados, não necessariamente um PCR normal, ele vai excluir o diagnóstico. Eu posso solicitar, em alguns casos, antigamente a gente achava que a biópsia era o padrão ouro, né? Realmente, ela vindo alterada, eu confirmo, mas não necessariamente que eu não identifique a parte alterada, que eu identifique as células gigantes na biópsia, não quer dizer que o paciente não tenha doença, tem outras formas de confirmar isso. Uma outra forma menos invasiva é que no ultrassom, no duplex que a gente coloca, a gente vai perceber um halo, tá, ao redor. O pessoal que muito da neurocirurgia que mexe muito com ultrassom para poder fazer isso, eles conseguem achar e descrever bem o sinal do halo. Às vezes a ressonância, ela tem aplicabilidade, o PET, e principalmente relacionado à parte genética e à parte que o Bica estava complementando, de via de complemento, alguns casos têm sido dosados HLA-DR4, até mesmo pela patofisiologia da doença e susceptibilidade do indivíduo. Então, na visão que foi acometida, normalmente, o que a gente tem que entender? Primeira coisa, no pronto-socorro oftalmológico ou na clínica, a gente atender um paciente com alteração da visão central, por mais que a gente saiba, dentre as hipóteses diagnósticas, é referenciar, como o Ney estava comentando na aula passada, referenciar inicialmente o paciente para o lugar mais adequado, inicialmente para ele ser atendido, por causa das questões sistêmicas envolvidas. Envolver também o cuidado do reumatologista, o cuidado do oftalmologista e do neurooftalmologista, e do tratamento eles fazem muito os corticoides intravenosos, que vocês vão ver, seguidos, às vezes, de um corticoide oral e a imunomodulação terapêutica, que tem modificado um pouco. Então, dentro do tratamento proposto, isso daqui é um esquema que utiliza no protocolo americano, que eles fazem dose alta de corticoterapia. Em alguns casos, eles vão usar uma dose um pouco mais baixa de aspirina para reduzir o risco do paciente ter uma trombose ou uma perda de visão, antes da perda visual acontecer. Os imunossupressores, que vão desde ciclosporina, metotrexato e azatioprina, e agora um bloqueador, na verdade, da interleucina 6, que é o tocilizumab, que tem muito a ver com relação à patofisiologia e à parte genética do paciente. Então, antes, às vezes, a gente achava, o paciente não é respondedor a imunossupressor, eu vou indicar um bloqueador de interleucina 6, e já não é bem mais assim que a gente conduz. Então, dos critérios diagnósticos que foram colocados no update da Academia Americana de Reumatologia,
o paciente, ele vai precisar ter pelo menos 3 desses 5 critérios, a idade maior ou igual a 50 anos, um score de 6 ou mais pontos, que são considerados, né, que a biópsia da artéria temporal, que é isso que muda, que eu falei para vocês, que o halo do ultrassom também vai substituir, o aumento do VGS, maior ou igual a 50, da proteína C reativa, maior ou igual a 10, a perda visual. E algum outro sintoma sistêmico, como as claudicações, as dores de cabeça. O livro sugere um algoritmo de células gigantes. Então, ele coloca aqui, o paciente teve uma perda da acuidade visual, ele coloca os mesmos achados, a idade acima de 50 anos, foi excluída qualquer outra causa de neurite óptica ou patologia retiniana. O que a gente tem que considerar, né? Uma neurite óptica isquêmica. Então, diante disso, se ele tem uma isquemia na coroide na angioflúria, uma elevação de PCR e VHS, a gente considera a arterite de células gigantes. Se eu não identifico uma isquemia de coroide na angioflúria e nem os achados do VHS e PCR, então eu parto para o sintoma sistêmico. Se ele for negativo e a angioflúria também negativa, eu vou considerar uma neurite óptica não arterítica, né? E não necessariamente eu tenho que solicitar uma biópsia da artéria temporal. Então, um pouquinho aqui para vocês entenderem, tanto a origem, a gente sabe que a artéria oftálmica, ela vai vir da carótida interna, passa ali pela parte anterior do processo clinoide, e ela vai acabar dividindo aí em 2 ramos principais, que é o supratroclear e a artéria dorsal nasal. Então, a gente vai ter os grupos, a gente tem o grupo da artéria central da retina, o grupo da artéria ciliar posterior, das artérias ciliares anteriores e das artérias musculares. A regra mnemônica que normalmente a gente utiliza, que é o Dr. Merclese, para poder memorizar um pouco esses ramos, porque o paciente ele pode ter queixas diversas, principalmente quando o paciente fala, não, doutor, eu tô com uma dor leve atrás do olho, ou eu tive uma dor empontada, alguma coisa, e depois o paciente acaba desenvolvendo uma oclusão venosa retiniana, e a gente nem dá muito valor à queixa do paciente. Esse daqui foi um estudo muito interessante, que foi publicado agora em junho de 2024 pelo Lancet, que foi o que eu expliquei para vocês com relação à questão da conduta e como que é a isquemia e o que eles fazem. Depois eu vou colocar no grupo, que eu sugiro realmente, assim, a leitura, vale muito a pena. Eles avaliaram mais de 3.498 pacientes que tiveram diagnóstico, né, de arterite de células gigantes e compararam com 15.550 que foram controles. Então, por mais que eles não tivessem achado nenhum loss adicional para arterite de células gigantes, em que fosse guiado a susceptibilidade da pessoa ter uma alteração da angiogênese, ele conseguiu achar alguns achados, ele conseguiu evidenciar alguns achados genômicos, na verdade, em que guia tanto a investigação do paciente quanto o protocolo de tratamento. Porque isso tem a ver com o target a ser tratado e a medicação a ser utilizada. Então, por exemplo, quando o paciente ele tem uma suspeita de arterite de células gigantes, e ele tem uma síndrome coronariana aguda, ou teve histórico de uma síndrome coronariana aguda, o meu target de tratamento vai ser o ITGA 2B, ou o B3. Então, a minha melhor droga de escolha para tratamento desse paciente é o tirofiban. Isso daqui é muito importante, porque tem paciente, por exemplo, que vocês vão ver que tem indicação de fazer streptokinase, tem paciente que não tem paciente que tem indicação de fazer alteplase e tem paciente que não tem, tá? E ele coloca aqui o mais interessante, em que ele consegue identificar, principalmente no cromossomo 6, o 8, o 15 e o 17, as regiões alteradas, os pares de bases alterados dos pacientes, e ele determina um valor de P que eu achei muito interessante, assim, ele conseguir fazer isso, porque realmente foi um estudo de um número de pessoas muito relevante. E eles colocam aqui, tanto assim, as SNPs, que a gente pode tentar rastrear, ou os genes. Então, por exemplo, às vezes a gente atende um paciente, direto, a gente vê na clínica, chega um paciente com um painel de retinopatias, que tem uma mutação em heterozigose patogênica, por exemplo, num FOXN1. E eu não, ou se não é uma alteração, uma VUS, que não está classificada no Banco de Dados Nacional. E eu não valorizo muito aquilo.
e o paciente, tardiamente, ele pode vir a ter uma arterite de células gigantes e eu não consegui correlacionar. Então, entender um pouquinho que a patogênese da doença, ela é um pouco esse boneco de Arlequim, né? Eu tenho tanto alteração genética, quanto eu posso ter alteração sistêmica, infecciosa associada. E também, dentre as SNPs analisadas, eles separam um pouquinho os que estão mais relacionados a genes relacionados ao HLA. Então, lembra que eu falei que o DR4, em alguns casos, ele não é mandatório ser testado, mas é uma coisa que eles têm avaliado a testagem, até para poder ter uma avaliação de prognóstico do paciente. Então, os principais que ele colocou aqui, que são mais envolvidos, é o DRB1, o DQB1, o intergenético, o B e o DPP1. Então, lembrar que uma vez que eu associei a arterite de células gigantes a causas infecciosas, eu não tenho que sair pedindo teste genético para todo mundo, eu não vou onerar o meu paciente, né? Então, por isso que eu falei assim, que quando eu vi a paciente, eu fiquei até taquicárdica, porque eu levei um tempo a lembrar que a arterite dela foi por micoplasma, que foi o que finalizou o diagnóstico final, e não por uma alteração genética. Então, take home messages, lembrar que a gente tem que pedir angioflúor para o paciente para tentar avaliar alguma isquemia de coroide, não só por causa do edema do nervo óptico, e não pedir apenas o campo de visão, tá? Porque vocês viram que pelo critério diagnóstico auxilia. Não esquecer também do ultrassom quando é necessário e quando não é possível a biópsia, porque ele também entrou no critério diagnóstico, tá? Ela não é, a biópsia ela é crucial, mas ela já não é mais a definitiva. E é um paciente que fica a longo prazo em imunossupressão, em acompanhamento tanto com a gente quanto com o médico de base. E essa é uma mensagem que eu queria agradecer vocês inicialmente pelos primeiros dias que vocês me receberam tão bem na clínica. Muitíssimo obrigada. Eu acho que casa não é só a respeito de um lugar, eu acho que é a respeito de um sentimento. E eu queria agradecer muito aos fellows por todo o apoio que vocês têm me dado nesse período. Toda a paciência. Top, ótima aula, Thalita, parabéns. Thalita, a gente que tá feliz de ter você com a gente. Thalita, parabéns pela aula aí, imagina, não tem que agradecer, né? É uma honra. Foi ótimo. E agrega muito pra gente também. Foi ótimo. Parabéns. Você é fera. Olha, é sensacional, Thalita. Parabéns aí, ainda mais pelo seu testemunho, né? Eu posso começar aí, porque minha tese de doutorado foi com neurite óptica, mas foi sob orientação do Lana. Não sei se vocês conhecem Marco Aurélio, Lana Peixoto, lá da UFMG, mas como é que eu vou descrever? É um cara genial, talvez uma das pessoas mais geniais que eu conheci na vida, mas é uma pessoa complexa. E, assim, a relação médico-paciente dele é extremamente difícil. E ele fez a tese de doutorado dele em Noia. E a pessoa que mais entende de Noia no mundo, não tem a menor dúvida. Então, assim, a gente conviveu muito, né? E tem um caso marcante que ilustra o que eu vou dizer, que é uma paciente que ele detectou Noia arterítica, indicou pulsoterapia, e ela tinha 2 filhos, homens. Um era médico, outro era advogado. O médico não quis que ela tratasse com a pulsoterapia, porque achou que o risco dela morrer era alto, pela pulsoterapia, eram inteligentes, diferenciados. O advogado queria que tratasse. Os dois começaram a brigar entre si. Eu estava na época lá, uma confusão, trata, não trata. Ela foi para internar, o outro filho foi, não interna. Enfim, ela demorou 15 dias para iniciar a pulsoterapia. Fez a pulsoterapia numa quinta-feira, finalmente, 15 dias depois da indicação, dela ter feito a primeira internação. Ela chegou a internar para fazer a pulsoterapia. O filho médico tirou ela do hospital, falou que não, que o risco era alto, enfim. Os filhos brigando, ela internou 15 dias depois, fez a pulsoterapia na quinta-feira, na sexta-feira ela morreu. E aí foi uma confusão. E o filho advogado, os filhos brigando, e um culpando o outro, e o filho médico querendo processar o Lana, uma confusão danada. E o Lana é osso duro, bateu de frente. Resumo, ela foi para a necrópsia. E você sabe o que
Quem arrisca dizer o que mostrou a necrópsia da paciente? Arterite de células gigantes coronariana. Caramba. Então, aí, assim, não foi a pulsoterapia que matou ela, foi o atraso na pulsoterapia que matou ela, e o Lana escapou. Então, isso é um caso emblemático que ilustra o que eu vou falar, que a arterite de células gigantes é uma emergência médica, né? Varia de 50% a 100% a incidência do olho contralateral, então esse paciente não pode deixar para fazer depois do carnaval a investigação, ele tem que ser internado, se for o caso, e fazer esse workup, né, mesmo na suspeita. E o Lana, na tese dele, primeiro que a NOIA, a neuropatia óptica adquirida mais comum, né? Então, assim, a gente tem que pensar nela porque ela é a mais comum. E segundo o seguinte, são duas artérias ciliares posteriores curtas que são muito fininhas, muito vulneráveis. O Lana mostrou isso, a territorialidade, esses efeitos altitudinais que a Thalita sugeriu, isso aí é a grande dica para você pensar, são os efeitos altitudinais no campo visual. Mas uma coisa importante dizer que o Lana identificou, e isso é da tese dele, que tem uma diferença fundamental na noia não arterítica da arterítica com relação ao tempo de instalação. O paciente chega e ele fala, olha, a baixa visual aconteceu assim. Quem pode dizer a diferença? Thalita, você chegou a ler sobre isso? Porque isso aí, bicho, é um divisor de água. Uma é de um jeito, outra de outro. Tem a questão da dor, que você já falou, mas com relação ao horário do dia. Eu acho que a arterítica, professor, ele não tem tanta preferência de horário. A não arterítica, muito mais pela manhã. É uma das características bem importantes. Perfeito, Francisco, exatamente isso. Isso o Lana mostrou na tese dele. Então, o paciente que diz que acordou assim, você tem que pensar, e o paciente que fala que, não, olha, eu percebi e tal, não, dia e tal. Então, assim, é uma diferença muito grande. A não arterítica, ela é abrupta, e a arterítica, ela é insidiosa. Outra coisa é que, assim, eu achei esse artigo interessante, Thalita, mas para a decisão aguda não vai ajudar, né? Porque a tipagem demora, né? Então, assim, isso pode ajudar para outras, mas na hora do sufoco lá não vai ajudar. E, na verdade, assim, Bicas, o que acontece muito é que eu acho que a relevância do artigo, antes a gente dividia muito entre acometimento de pequenos vasos e grandes vasos. E o artigo tende a mostrar que, por mais que o acometimento inicial tenha sido de pequenos vasos, tem que investigar o acometimento de grandes vasos, né? Que é o caso realmente que você relatou. Por mais que a arterite de células gigantes coronarianas ainda seja de pequenos vasos, o paciente tem um acometimento que ele é sistêmico. Então, ele pode vir a ter outras complicações que não estão relacionadas nada à parte oftalmológica e a gente está pensando só na questão final, né? Perfeito. Eu acrescentaria uma outra causa, de um caso igualzinho ao seu que eu tive, que é Takayasu. Takayasu também pode dar, mas aí você tem que fazer uma investigação com o cardiologista, e eu não sei se é problema de Vitória, cardiologista nunca dá contra-referência. Você pede, avalia essa paciente para mim, tem isso, tem aquilo, o cara manda os exames para você, olha lá, Doppler, mas não faz a carta. Aqui eu tenho esse problema, não sei se... Não, quando assim, não interna. Às vezes então é uma dificuldade, cara, você tem que juntar as peças. Mas a investigação de arco aórtico é super importante também, talvez numa paciente dessa idade, eu pediria um Doppler bem feitinho para ver como é que está esses arcos aórticos, a perfusão e tal, porque Takayasu pode entrar num diagnóstico diferencial, né? E assim, muito boa, a sua aula é excelente, viu? Muito boa. É difícil a gente indicar hoje angiografia, né? Porque, poxa, está tão difícil fazer angiografia, os americanos passaram a não fazer porque não paga. Então, talvez esses novos OCTs aí que mostram perfusão coroidiana, aí já puxa o gancho, né? Talvez façam uma diferença nesses casos para a gente poder avaliar, né? E, sem dúvida, um caso dramático, né? Eu acho que isso aí... E queria terminar só fazendo um alerta para vocês. Nesse caso, a paciente estava com as duas mãos e tal. Neurooftalmologia tem uma coisa que vocês têm que ficar espertos, os fellows aí. Às vezes o paciente jura que perdeu a visão no olho direito. Você chega e fala, não, doutor, meu olho direito, eu não estou enxergando. Ele fala, bom, perdeu o olho direito é pré-quiasmático, né? Não pode ser nada retroquiasmático, só tem alteração no olho, não pode ser nada de quiasma ou retroquiasmático. Então você já descarta. Eu tive um outro caso de um paciente engenheiro, um cara diferenciado, ele fez um esforço físico muito forte, de bicicleta, e chegou no dia seguinte, foi no domingo, na segunda-feira, é uma pessoa que eu conheço, né? Um cara diferenciado. O que foi? Cara, perdi a visão do olho direito, cara, não estou chegando a lateral do olho direito e tal. Eu falei, caramba, bicho. Aí eu olhei normal o fundo de olho. Caramba, como é que pode? Fundo de olho normal, e o cara unilateral. Eu fiquei naquilo, né? Comprei ideia, OCT normal, tudo normal.
Aí, quando eu pedi uma ressonância, veio um AVC isquêmico occipital. Eu falei, uai, mas, pô, num olho só? Aí eu fiz o campo, era bilateral. Então, assim, o paciente, com muita frequência, igual enxaqueca, ele fala que teve complexo de falsificação num olho só, impossível. Então, assim, o paciente neurooftalmológico, com frequência, quando tem uma alteração bilateral, ele refere a alteração no olho dominante. Então, sempre fazer campo visual, porque mesmo ele jurando que é no olho só, se você faz a confronto, porque às vezes é transitório, igual na enxaqueca, ele não fez na hora tampar um e ver com o outro, mas assim, faz a confrontação, confirma com ele, faz o campo, você vai ver que é bilateral. Interessante, só para vocês ficarem alertas, que o que é unilateral, que o paciente jura que é unilateral, normalmente não é. Parabéns, Thalita, muito bom, hein? Obrigada. Ô, Bicas, só complementando, né? Acho que é muito importante, vendo um caso desse, a gente saber diferenciar se é uma neurite ou uma noia, porque isso muda completamente a celeridade que a gente faz na investigação, eventualmente até iniciar um tratamento empírico. Então, é muito importante pensar um pouco, né? Ouvir o paciente, ver as queixas sistêmicas que ele tem eventualmente, porque eu trabalho muito com veítes também, e eu vejo muito caso que, às vezes, de noia, que vem com sorologia para Bartonella, sorologia para toxo, e por aí vai, e o paciente perde o timing, né, de tratar, e eventualmente tem até um evento aí mais sério, né, como AVC, um infarto. Então, é muito importante. E a gente falando aqui do tocilizumab, que é o Actenra, não sei para quem dos fellows aqui, acho que está todo mundo envolvido com o estudo MIRCAT, que é um estudo que a gente faz, o inibidor de interleucina 6 intravítrea para o controle de uveíte não infecciosa, e esse medicamento que a gente está fazendo é justamente o tocilizumab intravítreo. Tá? Então, o laboratório, a Roche, eles têm aprovado lá nos Estados Unidos, né, o Actenra, e aí, como a gente sabe que alguns casos aí de uveíte estão associados a algumas expressões de vários marcadores, entre eles a interleucina 6 está aumentada, houve essa hipótese, e aí a gente está fazendo esse estudo justamente nesse sentido. A gente espera aí ter resultados aí o quanto antes para poder ficar com uma opção a mais, que não seja corticoide, para tratar paciente com edema de mácula por uveíte não infecciosa. Excelente, Gabriel. Agora, você falou uma coisa aí que eu esqueci, que eu vou aproveitar. Neurite óptica, entre os 20 e 45 anos. Você não tem neurite acima de 45 anos. Raro. Aí, dos 50 aos 70, noia não arterítica, pico. Noia arterítica, geralmente, acima de 70 anos. Eu tenho isso na minha cabeça, essa divisão em 3 faixas. Então, assim, dos 20 ao 45, edema de papila, opa, neurite, beleza. Geralmente, né, a desmelinizante isolada, aqui no Brasil a taxa de conversão 12%, 15%. Países nórdicos, 60% em 5 anos. Mas, enfim, 20 aos 45, neurite. 50 até os 65, 70, noia, mais comum. Raro, neurite eu nunca vi nessa faixa etária. Noia não arterítica. E acima de 65, assim, 70, noia arterítica. É a epidemiologia, aí você já mata 90% dos casos. Excelente. Gabriel, deixa eu te perguntar. Nesse estudo, você sabe se eles estão dosando interleucina 6 no muracoso, alguma coisa assim? Não. Eu fui no meeting e foi questionado justamente a gente dosar ou não, e não está sendo dosado de rotina. Entendi. É um pecado, mas porque a ideia era justamente de ser um biomarcador, né, da gente justamente saber se faz sentido ou não injetar, porque eventualmente a gente tem um quadro de edema de mácula, e aí por várias razões, não necessariamente vai ser por aumento da expressão da interleucina 6, né, e aí isso vai muito em encontro aí essa terapia personalizada, né, essa medicina personalizada que a gente está caminhando, que é para você tratar o paciente com base no painel genético, com base na expressão que ele tem, né, então, eventualmente, antes de você fazer uma injeção intravítrea, e aí acho que extrapola o veíte, vai para essas várias injeções que a gente faz em retina, a gente coletar o aquoso, né, porque aí, provavelmente, a escolha da droga vai dar por aí, né. Tá, certinho. Obrigada. Pessoal, em relação à próxima semana, a gente tem o CIMASP, né, então estaremos todos lá.
E aí, na semana seguinte, a gente vai ter essa reunião junto com o Dr. Augusto Paranhos e vamos discutir um pouco esse assunto que é muito interessante, muito espinhoso, dessa perda, né, que a gente tem de camada de fibras nervosas após uma cirurgia envolvendo a manipulação da mácula, e o que a gente pode ou não fazer relacionado a isso, né? O Laurentino mandou aqui um artigo, só vou ver direitinho quem que estaria escalado para apresentação, e aí a gente passa para a pessoa responsável. Só um comentário sobre isso, Gabriel. Esse artigo mostra uma suspeita que a gente já tem, né? Mas ele mostra 2 pontos muito, muito inéditos e relevantes, que aí a pessoa que vai apresentar vai mostrar, e eles são extremamente polêmicos com relação ao porquê eles ocorrem. Então, aí a gente convidou, eu discuti com o Gabriel, né, ele concordou, a gente chamou a pessoa que mais pode ajudar nisso no Brasil, que é o Augusto Paranhos, e ele topou participar discutindo, né, o trabalho. Porque o Augusto, para quem não conhece, né, talvez o glaucomatólogo mais brilhante aí da América Latina, um cara de relevância mundial, e uma pessoa inquieta, e um cara que gosta de pensar no improvável. Então, eu queria, sei que André tem casos aí com microperimetria, então a pessoa que apresentasse, eu não queria que apresentasse só o artigo, ilustra aí com uns 3 ou 4 casos aí, né? E aí uma dica que eu dou, seria interessante ver a temporalidade, porque vocês vão mostrar casos que teve defeito na microperimetria, mas se atentem muito em quanto tempo depois da cirurgia isso ocorreu. Porque o que esse artigo traz, já vou dar um spoiler, com relação à temporalidade do surgimento dos defeitos. Isso que é uma coisa muito interessante e meio sem explicação, tá bom? É isso aí. Excelente. Excelente. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, foi excelente, e daqui 2 semanas estamos de volta. Se Deus quiser.